Seja muito bem-vindo à Escola Bíblica Online. Nós adotamos a revista Compromisso e, nesta ocasião, vamos tratar a lição número 3, cujo título é O Manifesto de Nazaré. O texto áureo foi destacado na lição trata-se de Lucas capítulo 5, versículo 26. Diz assim: E tomados de pasmo, todos glorificavam a Deus e diziam, cheios de temor, hoje vimos coisas extraordinárias. Deus faz coisas maravilhosas, extraordinárias. Nós aprendemos na palavra de Deus. Agora, eu quero chamar a atenção porque algumas pessoas têm propalado coisas absurdas, coisas que não têm nexo. No popular, algo sem pé, sem cabeça, sem nenhum cabimento, ou ainda algo impróprio, quando não indevido. Vamos salientar que Deus é o Deus do impossível, mas não de coisas absurdas. Deus é Deus do impossível, porque Ele faz coisas maravilhosas. Na lição O Manifesto de Nazaré, o autor da revista começa dizendo o seguinte: não podemos nos esquecer que esse volume do Evangelho seguiu junto com o livro de Atos dos Apóstolos, porque nós sabemos que tanto o Evangelho de Lucas quanto Atos dos Apóstolos trata-se de uma só obra, seria algo assim, um livro ou uma obra em 2 tomos ou ainda 2 volumes. Percebeu bem? Nós que, vou dizer assim, acabamos tendo separado estes 2 livros que, na verdade, trata-se de uma obra só. Todavia, é o mesmo autor, destinado à mesma pessoa, e um outro tomo ou um outro volume. Dito isto, ele prossegue dizendo que é o mesmo autor e tem um entendimento de ser este. Temos a história de Jesus e a sua missão, primeiro em Lucas, e depois a história da igreja que segue a missão de Jesus, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Dito isto, a gente pode começar a falar sobre um pouquinho sobre a cidade de Nazaré, conforme o autor nos diz. Na cidade de Nazaré, encontramos Jesus assumindo para si uma imagem que é muito cara à tradição de Israel desde o Antigo Testamento. E qual é a imagem? A de que Deus estaria se tornando rei a partir do testemunho de Jesus. Desta forma, o Evangelho não trata de bons conselhos, mas sim de um mandato de um rei. Por isso que em Lucas 4, versículo 14 até 30, nos diz assim: Então voltou Jesus para a Galiléia, no poder do Espírito Santo, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Ensinava nas sinagogas deles e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantando-se para ler, foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e abrindo-o, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor.
E, fechando o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se admiravam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: Este não é o filho de José? Disse-lhes Jesus: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos teres feito em Cafarnaum, faz-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: Em verdade vos digo que nenhum profeta é aceito na sua terra. Em verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, de sorte que houve grande fome por toda a terra. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva em Sarepta de Sidom. Também muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga, ao ouvirem estas coisas, ficaram cheios de ira e, levantando-se, expulsaram-o da cidade e o levaram até o despenhadeiro do monte em que a sua cidade estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. No poder do Espírito, abre e lê o texto sagrado, e ao passo que houve unanimidade no testemunho de Jesus, houve também uma unanimidade na rejeição ao conteúdo da missão de Jesus. Algumas pessoas pensam que Jesus foi aceito, por dizer assim, como Messias, por milhares e milhares de pessoas em sua época. Ao contrário, Jesus tinha uma centena de discípulos, aqueles que permaneceram firmes, como não apenas meros aprendizes, mas, sobretudo, discípulos no sentido de serem seguidores realmente. Nós vamos ver, por exemplo, cerca de 120 no dia de Pentecostes, na cidade de Jerusalém, reunidos, mas havia mais. Na Epístola Paulina, vai mencionar outras centenas, mas não era, vou dizer assim, em hipótese alguma, a pessoa de Jesus unanimidade, até mesmo no que tange a questão messiânica. Havia, essa é a verdade, muita rejeição da parte do povo. Uma coisa que, enquanto estava fazendo a leitura, chamou a atenção é que Jesus, quando cita o Antigo Testamento, mostra que havia muitas viúvas e apenas uma delas, a viúva em Sarepta de Sidom, foi, vou dizer assim, assistida pelo profeta Elias. Havia também, diz o texto bíblico lido, muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Elias, digo Eliseu, mas nenhum deles foi purificado senão Naamã, o sírio. Por que eu estou chamando a atenção e evocando esses versículos lidos? Porque as pessoas acham que só pelo fato de Jesus ser o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele tem que sair curando tudo e todos. E não é verdade. No Antigo Testamento, havia, como foi dito na própria palavra de Deus, muitos leprosos, havia muitas viúvas, e nem todos foram assistidos da parte de Deus pelo profeta Eliseu de uma forma específica. Essa é a grande verdade. Agora, tais pessoas no Antigo Testamento, assim como no Novo, que foram assistidos, que foram agraciados por Deus, sempre tinha um propósito maior. Naturalmente, atender à necessidade humana, um ato de compaixão, de misericórdia, por exemplo, mas também tinha um propósito naquele milagre.
Os milagres que eram feitos e as profecias que eram dirigidas, ainda que a indivíduos, quando não ao povo, visava sempre o bem comum, a nação de Israel. Ou seja, o seu propósito era, vou dizer assim, mostrar e transmitir uma mensagem, sinalizar, mas que viesse a alcançar o povo de Deus na totalidade. Da mesma forma, os milagres de Jesus são realizados em meio à compaixão e misericórdia, porém, para mostrar que ele era Deus e ainda com esse propósito maior de glorificar a pessoa do Pai. Vamos para o próximo tópico, que nos diz o seguinte: falando sobre o manifesto em si. Até agora, vocês observaram que vocês têm em tela o capítulo 5 de Lucas. Eu vou fazer a leitura daqui por diante e vocês vão me acompanhar, tá bom? Mas fico aqui, fica aqui o registro do primeiro tópico, falando sobre o manifesto em si. Voltando a falar no ponto anterior do início, eufórico, e depois da correria em oposição a Jesus, William, um escritor, ele comenta que, embora não saibamos porque Lucas narra a rejeição em Nazaré tão cedo, é digna de consideração a sugestão de que poderia ter feito para indicar em seguida o que seria a tendência geral quanto à atitude das pessoas em relação a Jesus. E essa tendência seria interesse e perplexidade, entusiasta no início e depois rejeição. Observe que no versículo 1, esse em destaque, certa vez às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus. E alguém pode dizer, que coisa boa, aquele povo, aquela multidão se comprimia, se apertava para ouvir junto a Jesus a palavra de quem? A palavra divina. Que maravilha! Tem esse aspecto positivo? Claro que tem, porque é salutar ouvir sempre a palavra de Deus. Acontece que no meio da multidão vai haver pessoas que são realmente interessadas em algo mais do que a palavra, deseja o Senhor da mesma, isto é, o Senhor da palavra, além da palavra do próprio Deus. Por sua vez, vai haver também pessoas interesseiras que vão atrás de milagres, atrás de benesses, mas sem nenhum tipo de comprometimento, quer com Jesus, quer com o Pai Celestial, quer com o reino de Deus. E é isto que a gente vai ver no decorrer do Evangelho de Lucas, aliás, de todos os demais evangelhos. A gente vai ver Jesus sendo recebido por pessoas sinceras, tementes ao Senhor, verdadeiramente arrependidas, que são seguidoras, embora não sejam perfeitas, mas vamos ver, por outro lado, pessoas interesseiras, pessoas que buscam sinais, pessoas que buscam curas para satisfazer as suas próprias necessidades físicas, mas sem um pingo de comprometimento e afeição com a pessoa bendita de Cristo Jesus. Falando sobre o manifesto em si. Aí na revista, o autor diz que o texto de Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19, é uma transcrição na íntegra de Isaías, capítulo 61, versículo 1 até o 3, e pode ser dividido em duas partes: Jesus ungido e Jesus enviado. Eu vou me situar aqui, como já estou com a Bíblia aberta, além de ter em tela o capítulo de número 5, mas no versículo 18 nos diz assim, aquele versículo que já foi lido: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres,
enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, 19, e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Jesus foi ungido, inclusive esse termo Cristo significa ungido e é equivalente ao termo Messias, que é aplicado no Antigo Testamento. Mas além de ser ungido, ele foi enviado. E fala aqui, como ungido, ele carrega esse conceito do seu chamado para ser filho de Deus, o Messias, que em hebraico, como já foi dito, significa ungido. Logo, Jesus cita aqui o texto de Isaías para mostrar que ele é o Messias, como que recebe o Espírito, por meio de quem ele é concebido e que lhe é concedido em seu batismo. Daí em diante, ele seria o Cristo, que em grego significa ungido. Como enviado, ele foi comissionado pelo Pai para ser apóstolo. Apóstolo significa justamente isto, enviado. Ele foi enviado da esperança, ou um apóstolo da esperança, e esse é o sentido do verbo enviar. Sua citação de Isaías carrega uma outra conexão importante. O livro de Isaías também é chamado de o Evangelho do Antigo Testamento. Jesus é o Salvador enviado aos homens, como o anjo anunciou a José em Mateus 1, versículo 1. E este versículo é bem sugestivo e eu vou chamar a atenção para um detalhe depois. Deixa eu fazer a leitura. Ela dará à luz um filho, uma referência a Maria, a quem darás o nome de Jesus. E explica o significado de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Jesus é o Salvador. Jesus é aquele que salva. Note que na parte final do versículo 21 de Mateus, capítulo 1, fala que Jesus salvará seu povo dos seus pecados. Hoje em dia há uma discussão muito grande de que Deus tem dois povos. Há um contingente significativo do meio evangélico que acredita piamente que Deus tem dois povos, o povo de Israel e a igreja. Eu, particularmente, entendo que Deus só tem um povo, porque nós temos, por exemplo, a explicação de Paulo em Efésios, mostrando que antes o mundo era dividido em dois povos, judeus e gentios. Isso mesmo, havia essa divisão, essa barreira. Acontece que Jesus, ele desfez esse tipo de barreira existente. É isso que a gente compreende quando a gente lê a palavra de Deus. E como ele fez de ambos os povos um só, e dentro desse povo de Deus, que é a Igreja de Cristo, que é composta por todos aqueles que são lavados e remidos, independente de serem judeus ou gentios. Mas eu não quero ficar no vácuo. Eu quero citar Efésios, capítulo 2, o versículo 14. Vale a pena ler todo o contexto, tá bom? Porque no contexto vai dizer que os gentios e judeus são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo Jesus. Mas no versículo 14 fala assim, porque ele, uma referência a Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Note que é enfático, o apóstolo Paulo fez um de ambos os povos. E derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a
inimizade. Naturalmente que existem outros textos que corroboram com essa noção de que Deus tem apenas um povo, a igreja. Mas a gente vai prosseguir com o texto bíblico. Eu destaquei aqui que Jesus era seguido por multidão para ouvir a palavra de Deus, mas uma parte significativa era só gente interesseira. Hoje em dia não é diferente. A pessoa vai, por exemplo, à igreja para receber bênção material, física, mas não quer ter nenhum tipo de comprometimento com a mesma igreja. Os seguidores de Jesus, eles têm a sua inclinação para as coisas do Espírito de Deus. E eles não se deixam levar por outras vozes, por outros, entre aspas, espíritos. Pelo contrário, porque o Espírito Santo habita nele e ele segue, portanto, essa orientação da parte deste habitante, o Espírito Santo de Deus. Vou prosseguir aqui. Jesus está formando um novo Israel. Colocou aqui um novo Israel. Eu vou tentar entender o que esse autor está dizendo. Vamos lá. Temos de destacar os grupos humanos a que Jesus se refere em seu manifesto de Nazaré, a saber, pobres, presos, cegos e oprimidos. Vamos fazer três considerações importantes. Em primeiro lugar, anunciou esse evento em que Deus enviaria o seu Espírito, para, de certo modo, soar como uma palavra divina, depois de anos de silêncio profético, aquele período que compreendeu 400 anos entre o último profeta, lá do texto, lá conforme Malaquias, e a vinda de Jesus. Em outras palavras, ungido pelo Espírito, Jesus estava pronto para cumprir a sua missão como o Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento. Em segundo lugar, essas épocas de estabelecimento do reino de Deus marcaria uma inversão na pirâmide de poder e influência na sociedade humana. Uma vez que os pobres, cegos e oprimidos, que faziam parte da escória de uma sociedade marcada pela desigualdade social, agora estariam no centro do coração da missão de Jesus. O ano aceitável do Senhor seria o tempo em que todos esses proscritos da sociedade não seriam esmigalhados pela meritocracia humana, pois seriam alvos da graça de Deus, beneficiados pela justiça e a paz de uma nova ordem que se ajustaria à vontade de Deus. Em terceiro lugar, temos a invocação aqui de modo bem explícito do ano do jubileu, que seria o ano aceitável do Senhor, em que os escravos eram liberados e as dívidas eram perdoadas segundo Levíticos capítulo 25, versículo 8 até o 22. Sobre este último ponto, é bom pararmos a fim de refletirmos o impacto dessa analogia feita por Jesus. O jubileu era uma espécie de reinicialização da economia de Israel. A cada 50 anos, dívidas eram perdoadas para que nenhuma família em Israel ficasse no infortúnio da miséria. Terras eram devolvidas aos seus antigos donos para que não houvesse concentração de latifúndios. Mais do que isso, o jubileu envolvia uma redefinição institucional para que escravizados não ficassem como mercadorias humanas nas mãos dos seus senhores. Neste discurso de Jesus em Lucas 4, temos a afirmação de que esse dia havia se cumprido. Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabar de ouvir. É o que Jesus disse. Isso deve ter provocado um grande impacto naquela audiência. Nesse tempo, Jesus inaugurou em sua vinda as marcas do arrependimento, perdão e misericórdia. Por isso, podemos pensar no novo Israel que Jesus veio formar como sendo formado de fracos, inferiores, doentes, perdidos, samaritanos, mulheres, coletores de impostos, pobres, cegos, surdos, leprosos, endemoniados e pecadores. Esta é a opinião do autor, conforme está na revista, na página 20 e 21.
Observe que eu mantive o texto aqui é o texto de Mateus, digo, Lucas capítulo 5. Esses são os textos correlatos. O que está aqui acima são os textos correlatos do mesmo evento que você encontra em outros evangelhos, como Mateus e Marcos. Até agora, o autor só abordou o capítulo 4, que, pelo menos, e graças a Deus, foi lido, mas não adentrou no capítulo 5 e capítulo 6 até então. Eu vou manter aqui o versículo 5, digo capítulo 5, para ver se a gente pode destacar algumas coisas aqui, tá bom? Vamos na parte final, vou abaixar um pouquinho aqui, para ver se a gente faz alguns destaques no capítulo 5. Note aqui essa expressão, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Depois daquela pescaria maravilhosa, extraordinária, Simão, ele se reconhece como um homem pecador. A gente tem que ter a mesma postura de Simão Pedro. Existem pessoas que se consideram tão boas, que não admitem sequer a possibilidade de serem tidas como pecadoras ou pecadores. Gente, nós somos de carne e osso. Uma das primeiras coisas que o Espírito Santo convence o homem é justamente do pecado. E quando fala do pecado, inclusive, aguça na consciência acerca da sua miséria espiritual. Todos nós pecamos, isto é, cometemos pecados, porque somos pecadores por natureza. Esta é a grande verdade. No tópico de número seguinte, seria o terceiro, não está enumerado, a equipe dos sonhos de Jesus, ele vai falar sobre os discípulos, mas ainda não vai. Vai começar aqui, alguns discípulos de Jesus. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou ler essa parte, equipe dos sonhos de Jesus, que é um tópico da revista, na página 21, e vamos ver o que a gente pode trabalhar ainda com alguns versículos da Bíblia. Guilherme Kerr Neto destaca aqui os nomes dos homens que trilharam o caminho da missão de Jesus, como homens perfeitamente comuns que marcaram a sua geração de modo incomum. Antes de começar, ouça com atenção. Hora de pensar. Pés no chão é uma música. Chega de ouvir falar, basta de ouvir dizer. Tempo é de avaliar, compreender. Aí tem a música toda. Antes de começar, ouça com atenção, hora de pensar, pé no chão, não adianta crer, só de segunda mão. Tempo é de se rever, ser cristão, para seguir como Tiago e André, crendo, apesar de dúvidas, como fez Tomé, obedecer a Jesus como Pedro e Bartolomeu, andar na luz, qual Tiago, filho de Alfeu, e o que mais dizer de João e de Mateus, Filipe e o Zelote Simão, Judas Tadeu, gente que Deus usou, simples e tão comum. Gente que Deus chamou alguns. Esta é a música e a letra encontra aqui conforme o link deixado na revista, na página de número 21. Jesus não escolheu esses 12 por causa da fé deles, pois eles o quê? Falharam em momentos distintos na caminhada. Jesus também não os escolheu por causa de suas habilidades naturais, porque eles eram pessoas limitadas como nós. O que o autor destaca é que neles, nos discípulos, havia o que? A prontidão para seguir. E eles foram gente que Deus os chamou. O que Deus chamou. É isso que a gente observa. Aqui já tem alguns nomes de pessoas que seguiram Jesus, que foram chamados por Jesus, Tiago, João, filho de Zebedeu. E a gente vai observar isto. Pessoas como os apóstolos que estavam dispostos a seguir a Jesus. Vou fazer a leitura do outro tópico
eu fiquei um tanto frustrado, porque eu mantive em tela o texto bíblico de Lucas, capítulo 5, na expectativa de que esse tema, o Manifesto de Nazaré, ia adentrar no capítulo 5 e 6, mas passou de longe, como diria, passou de largo. E o mesmo se aplica no tópico para guardar no coração. Vai trabalhar texto de João, capítulo 18, versículo 36 até 38. Eu deixo essa sugestão para você ler depois em casa. Você que tem a revista, você vai ter essa oportunidade de ler. E aqui na conclusão, para fim de conversa, John Pipe tece essas considerações sobre o nosso desafio missionário. Deus é apaixonadamente comprometido com a fama de seu nome e que ele seja adorado por todos os povos do mundo. E isso não é egomania, é amor. As missões, o alcance global, estão se unindo a Deus em sua paixão de amar as nações, oferecendo-se a elas para a alegria transbordante do seu louvor. As pessoas precisam conhecer sobre Jesus, porque não há salvação nem adoração, onde o Evangelho do Filho de Deus crucificado e ressurreto não é ouvido e crido. Não haverá salvação nem adoração verdadeira entre pessoas que não ouviram o Evangelho. As missões são essenciais para a salvação. Eu basicamente fui fazer uma leitura da revista e constatei, assim como você que tem a revista em mãos, que não adentrou basicamente no capítulo 5 e 6. Mas eu não quero deixar você frustrado, assim como eu fiquei. Vamos fazer alguns destaques de outros textos, outros versículos, algo que possa nos ajudar. Aqui, ó, no versículo 15 do capítulo 5 de Lucas, fala que a sua fama, porém, se espalhava cada vez mais, e grandes multidões se ajuntavam para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Mas ele se retirava para lugares desertos, pouco habitados, e ali orava. Note bem, Jesus, como Filho de Deus, recebeu todo o poder, tanto no céu quanto na terra, para, vou dizer assim, servir como credencial do seu envio da parte do Pai Celestial. Mas, mesmo ele tendo recebido o Espírito Santo, a gente vê o Espírito Santo vindo sobre Jesus ali no ato batismal, quando ele desce as águas, a gente observa aquela profecia que se cumpriu na pessoa de Jesus, porque ele veio no poder do Espírito Santo, e ainda assim, Jesus que curava, ensinava e fazia tantas outras coisas importantes para as pessoas daquela época, ainda assim, ó, versículo 16, mas ele se retirava para lugares desertos e ali orava. Esse é o destaque, e ali orava. Gente, se Jesus, sendo Filho de Deus, orava, quanto mais nós, que temos uma natureza humana e pecaminosa, Jesus era verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, 100% homem, 100% Deus. Acontece que nessa humanidade de Jesus não havia sequer resquício de pecado. Ele não tinha natureza pecaminosa. Agora, nós temos a natureza pecaminosa. E nós precisamos orar tanto quanto Jesus. E a gente aprende aqui com o Mestre. A gente aprende com Jesus de Nazaré, que mesmo tendo muitos afazeres, muitas coisas de bom a realizar, ainda assim a necessidade, vou colocar aqui entre aspas, estratégica de buscar a revigoração, você renovar suas forças e você continuar, note bem a minha expressão, o relacionamento com Deus através de quê? Através da oração. Jesus servia as pessoas, mas ainda assim
havia essa necessidade de separar tempo para orar. Eu estou lendo um livro sobre oração em que mostra que a gente pode orar no dia a dia. Você, enquanto está lavando a louça, eu mesmo, particularmente, eu lavo louça. Eu coloco o lixo para fora e faço algumas coisas dentro de casa também, embora seja casado, tenha esposa, tenha filhos, mas a gente pode sim lavar uma louça e estar orando ao Senhor. A gente pode estar fazendo uma caminhada, quando não pedalando uma bicicleta, dirigindo um carro, mas com atenção, ainda assim com a nossa mente voltada aos céus. A gente pode deitar na nossa cama e antes de pegar no sono, levar nossa mente e coração a Deus em oração. A gente pode isso, mas a gente precisa separar um tempo para dedicar tempo e atenção ao Senhor. Para quê? Para orar. Orar de uma forma específica e não apenas generalizada. Orar de forma espontânea. Orar até quando não tem vontade de orar. E colocar isso diante da oração, diante de Deus. Porque cá entre nós, se a gente precisa orar sem cessar, e que inclui essas idas e vindas, encontros e desencontros, e mesmo assim estamos sempre ligados com o Senhor, pedindo, de repente você está dentro de um carro ou de um ônibus, um transporte público, que seja um metrô, uma barca, aqui no Rio tem uma barca, por exemplo, e de repente você ouve o barulho das sirenes, é uma ambulância. O que você faz? Você eleva o seu pensamento e roga a Deus pela pessoa que está sendo socorrida ou que será atendida mais adiante. Você coloca os profissionais nas mãos de Deus, também pedindo para os guardar, para os proteger, para usá-los e etc e tal. Não é assim? Mas isso é a necessidade de orar. Antes de ainda terminar, eu sei que está sendo extensivo, porque basicamente o que estava na revista a gente já esgotou o assunto da revista, não o assunto que era proposto, porque o ideal ali, conforme inicialmente, era capítulo 5 e 6. A gente pode ver aqui nessa situação, quando Jesus fala assim, vendo-lhes a fé, Jesus diz, homem, os teus pecados estão perdoados. Olha só. Jesus perdoa os nossos pecados. Que bom. Coisa maravilhosa foi ter recebido o perdão de Deus pelos pecados que eu já tinha praticado, por exemplo. Mas coisa boa também que a gente vai aprender é que a gente precisa não apenas ser perdoado por Deus, mas aprender a perdoar nós mesmos. Às vezes a gente comete algo diante de Deus, uma ofensa, pede perdão porque se arrepende, Deus perdoa, e no dia seguinte, quando não, no mesmo dia, faz a mesma oração repetitiva, eu sei disto, Senhor, perdoa o meu pecado assim, assim, assado, e ainda específica, e diz, ora, você já me pediu perdão? Creia que Deus me perdoou, se você está verdadeiramente arrependido, se você não deseja mais praticar. Mas volta e meia as pessoas trazem à tona aquele pecado novamente e Satanás até aproveita essa situação para trabalhar, vou dizer assim, lançando dardos inflamados na nossa mente e achar que nós não temos mais jeito, não temos perdão, quando na verdade, se nós pedirmos e nos dirigimos a Deus com sinceridade e arrependimento, certamente Deus nos concede e nos perdoa de uma vez por todas. A gente tem que aprender que esse Jesus de Nazaré tinha poder de perdoar pecados, e quando ele perdoa, perdoa mesmo, não lança em rosto. Agora, o nosso acusador pode tentar trazer isso à nossa mente, mas a gente não pode permitir que algo dessa natureza venha, vou dizer assim, ficar ali, germinar, brotar,
Porque se Deus o perdoou, perdoou verdadeiramente. Ainda no capítulo de número 5, vamos ver o que a gente pode destacar. No versículo 26 que eu li, que é o texto áureo, e maravilhados todos glorificavam a Deus e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Isso mesmo, Deus faz coisas extraordinárias, mas Deus não faz coisas absurdas. Existem coisas absurdas que estão sendo atribuídas a Deus, e Deus não tem nada a ver com essas coisas. Mas essas coisas extraordinárias Deus faz, e coisas ordinárias também. Tem coisas que a nossa vida segue de uma forma ordinária, e Deus está nesse negócio, nesse plano terreno, nos ajudando, dando as condições necessárias para vivermos, nos mantendo e saber dar. Mas em meio a essa vida ordinária, Deus, pela sua graça, soberania, com um propósito naturalmente específico, ele realiza coisas extraordinárias. E cabe ao homem glorificar a Deus e não exaltar a si próprio, ministério, igreja, denominação, nada disto. O destaque que eu deixo aqui, versículo 26, uma alusão a Mateus e Levi, ele deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Note aqui, ó. Mateus deixou tudo. Às vezes, as pessoas levantam a mão para Jesus, ou ainda que não manifesta-se desta maneira, com esse sinal, diz que aceitou Jesus, até desceu as águas batismais, mas não deixou tudo. Não está seguindo Jesus. A gente precisa entender que é necessário ter não apenas uma atitude, que é algo interior, de se tornar um discípulo de Jesus, para que o comportamento, que é algo exterior, venha, vou dizer assim, dar respaldo e fazer com que haja coerência na nossa vida com aquilo que nós professamos e com aquilo que nós realmente fazemos. Seguir a Jesus. Quando Jesus fala aqui no versículo 31, gente, Jesus lhes respondeu: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Tem gente que quer espiritualizar esta frase de Jesus. Os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Querem, aqui para o lado espiritual. Gente, Jesus está dizendo isso mesmo. Por exemplo, se você está doente, você precisa de quê? De médico. Se você não está doente, claro que existe hoje em dia aquela ação preventiva, não é verdade? A gente trabalha com a prevenção, evita isso, evita aquilo outro, para que a gente não venha ter um acúmulo e fazer com que o nosso corpo e nossa mente venha a ficar sobrecarregada e desenvolver uma doença. Estou dando um exemplo. Mas acontece que aqui, quando Jesus fala que os sãos não precisam de médicos, porque realmente não precisam. Eu não vou no médico, com exceção de exames preventivos, eu não vou no médico à toa. Vou bater lá no consultório do médico e falar: doutor, eu vim aqui só para bater um papo contigo. Nada disso. Eu vim aqui só para te dar um bom dia. Não, a gente não faz isso. Agora, quando a gente sente uma dorzinha aqui ou lá, a gente corre para o pronto-socorro. A gente corre para fazer um exame, busca o médico por conta desse sintoma de algo que precisa ser verificado. E depois a gente vai ter o diagnóstico, não é assim? Mas aqui a gente precisa entender que o fato da pessoa estar doente não significa que ela esteja em pecado. As pessoas ficam doentes porque são seres humanos, porque seus corpos são finitos e limitados e requer o cuidado de médicos, que são pessoas que se comprometem diante de juramento, inclusive, depois de um árduo estudo, a salvar vidas. Então, o crente em Jesus ele pode buscar e deve buscar um hospital, uma unidade de saúde,
para se tratar. É irresponsável quando a gente ainda ouve, em pleno século XXI, pessoas que estão na liderança de uma comunidade ou outra, sugestionar, quando não orientar as pessoas a abrirem mão de tratamentos médicos. Dizem para deixar de usar tais remédios e etc. Tal. Não ouça, não ouça tais pessoas. Procure, está doente? Procure o seu médico. Porque Jesus falou, os sãos não precisam de médico. Para por aí? Não, mas sim os doentes. Se você está doente, procure o seu médico. Procure um bom médico, um bom especialista. E Deus há de usá-lo, usar o médico para poder restaurar a sua saúde. Eu poderia continuar um pouco mais, a gente nem adentrou sequer no capítulo 6, mas eu fico por aqui e desejo que você possa continuar sempre lendo, aprendendo um pouco mais da Bíblia. Hoje lemos a revista Compromisso, na lição número 3. Vamos então aguardar o próximo vídeo sobre a lição de número 4. Até lá então.